No capítulo 310, a gente teve uma boa intensificação da batalha entre o Zenon e o Yuno, e apesar da maior parte ser só porradaria mesmo, a gente gostar bastante disso. Alguns detalhes bem interessantes aconteceram, como o possível pai dos Zogratis aparecendo por aqui, limitações de poder novo aí pro Yuno foram impostas, e qual era o verdadeiro plano da tríade em relação a Spade, que eu sempre disse que eles tinham algo muito maior por trás. Não só para Spades, mas para o mundo inteiro também. Então vem comigo, já deixa o seu like, se inscreve se você não for inscrito, que a gente vai falar sobre tudo isso agora. Não era segredo pra ninguém que a luta ia ficar mais intensa a partir de agora, né? Porque a gente tem tanto o Zenon quanto o Yuno com magias de altos patamares, então o buraco ia ficar mais embaixo mesmo. Acontece que com o upgrade que o Yuno ganhou com o novo Grimório e a magia de estrelas, o Zenon vai precisar lutar de forma mais ofensiva e ele faz isso aqui. Enquanto isso, o Yuno segue descobrindo ali durante a batalha como usar mais a magia nova dele, que aparentemente depende muito da criatividade de como ele pode usar as 4 estrelas que ele possui para poder criar as armas ali durante a batalha. E isso, gente, é uma característica muito importante e bem interessante do Yuno, porque é algo que ele já faz com a magia de vento. Ele usa esse atributo para poder criar lâminas de vento, lanças de vento, né? Ou mesmo a espada que ele usa no modo Zéfiro, ou o arco que ele usa ali no modo Euros, por exemplo, são aí indícios de que ele usa a criatividade para criar as armas. Então é algo muito característico dele, é natural que conforme ele vá se adaptando à magia de estrelas, ele use esse mesmo princípio na criação das armas dele com essa magia também. Como o Zenon tá atacando ele freneticamente, com ossos indo de tudo que é lado, fica muito difícil pro Yuno chegar perto dele, né? Pra ter uma batalha corpo a corpo e tentar ferir o coração do diabo lá. Ele poderia usar uma flecha no modo Euros, né? Só que apesar dela ser rápida, o ataque de ossos do Zenon também serve muito bem como uma defesa muito boa. Então ele ia conseguir interceptar essa flecha tranquilamente. E aí que entra essa criatividade do Yuno, né? Que tem uma visão muito analítica da batalha, uma visão muito boa. Ele consegue pensar muito rápido, analisar as circunstâncias, né, entender o que ele tem que fazer ou deixar de fazer, então ele cria o Flagellum, que nada mais é que um chicote e que, pasmem, esse nome, diferente do que eu tinha previsto no vídeo anterior, não tem ligação nenhuma com astrologia, cosmologia, astronomia, nada de astros, estrelas, espaço, nada disso. Em contrapartida, o chicote tem simbolismos muito importantes em diversas mitologias, como na mitologia grega, que a gente tem o deus Hélios, que representava o sol e usava um chicote, e que a gente pode acabar associando aqui ao Yuno, tanto pelo fato do sol ser uma estrela, quanto pelo fato do pai do Yuno ter a magia do sol, ou tinha, né? Porque parece que ele morreu. Então esse Flagellum tem uma ligação mitológica que a gente pode, assim, né, fazer uma ligação com o Yuno, apesar do nome em si não ser nada relacionado a estrelas ou constelações e tal. Esse chicote chega com uma boa opção para o Yuno conseguir atacar o Zenon a longa distância, porque ele é bem comprido, né? E ele também é bem maleável, e ele vai permitir que o Yuno altere o curso enquanto estiver manuseando. E isso faz com que o Zenon leve uma chulapada no meio da cara, mas tão forte que ele é partido no meio. Gente, o Yuno parte o Zenon no meio. Por mais forte ou mais rápido que o Zenon seja, nada supera a velocidade da luz. Então é válido que o Yuno consiga, mesmo que com dificuldade, ser mais rápido que o chifrudo lá. Só que, obviamente, o Zenon se regenera logo em seguida, porque a única coisa que impediria isso seria o seu coração ser atingido, né? E pela primeira vez ele decide usar a magia espacial de forma ofensiva. Então ele faz uma fusão dela com a magia de ossos e cria ali a espada Dainsleif, que é uma espada demoníaca de Nibelungen na mitologia nórdica, que possui 3 características importantes na mitologia, que vai ser bem complicado se essas características também fizerem parte da espada em si ali que o Zenon tá usando. A primeira é de que ela nunca erra um golpe, a segunda é que as feridas que ela causa não cicatrizam nunca, o que pode gerar um grande problema a longo prazo se a espada que o Zenon tá segurando ali também contar com esse atributo, e a terceira característica é que toda vez que ela é desembainhada, palavra estranha, né? Ela sempre causa uma morte. Então ela não pode voltar para a bainha sem causar uma morte antes. E como ela nunca erra um alvo, o primeiro golpe que o Zenon dá com a espada é a extinção mágica celestial, que simplesmente destrói as estrelas do Yuno. E aqui a gente tem um fator importante que o Tabata implementou para o segmento da obra, que é a limitação dos poderes
do Pia, porque os níveis de poderes, né, não podem ficar muito distantes, e o Yuno não pode ser aquele cara que tem um poder tão absoluto que nada é páreo pra ele, tipo um Satoru Gojo da vida. Além disso, isso mostra que o Yuno não ganhou o novo Grimório e automaticamente sabia tudo sobre as magias novas dele lá e tal, porque ali ele tenta recriar as estrelas e entende que não é possível. Então é um momento em que aquele desespero de estar perto da derrota, da morte, vai fazer com que ele contorne a situação para tentar vencer. Então a gente tem a parte mais importante do capítulo 310, que é quando a gente finalmente entende o plano miraculoso pela prosperidade de Spade, que a gente sempre vê o Zenon falar tanto e que não fazia muito sentido, né? Mas um flashback do passado dele é mostrado e aí a gente tem alguns pontos bem interessantes. O primeiro é que, de acordo com aquele discurso falso e mentiroso do irmão mais velho lá do Zenon, nem eles, nem a tropa de cavaleiros, nem ninguém ali em Spade tinha condições de proteger todo o reino sozinho. Simplesmente porque, naturalmente, os fortes são minoria e os fracos são maioria. Então é tecnicamente impossível você conseguir impedir a morte da maior parte das pessoas que não têm poder suficiente para se defenderem sozinhas. Então qual que é o plano? O plano é matar toda essa galera fraca para depois ressuscitar todos eles como seres imortais e que não vão morrer, não importa o que aconteça. E como é que eles vão fazer isso? Abrindo os portões lá do inferno para que eles possam usar esses demônios que vão sair de lá, né? Fundidos aí com as magias corporais deles e criarem uma nação de seres humanos demoníacos que só na cabeça deles vai dar certo, porque, gente, um demônio é um demônio, ele pode até te prometer uma parceria agora, né, com você ali no momento, fingindo que vai te ajudar, mas quando ele conseguir o que quer, que no caso é fugir ali do submundo, ele vai te destruir, não tem jeito, o demônio não tem princípio, ele não vai falar, beleza, os humanos ficam na metade do planeta e a gente fica na outra metade. Só que o foco deles é fazer isso só pelo reino de Spade, né? Porque eles já começaram a atacar os outros reinos para poder matar todo mundo, né? E no final das contas, vai sobrar só o povo imortal de Spade, então eles estão cagando para todo mundo. Que morra todos os inocentes, eles não se importam. Segundo, no flashback, logo no final, aliás, né, desse flashback, a gente tem dois quadros em que mostra o Zenon ainda jovem, falando que Spade iria conhecer a verdadeira paz, com cidadãos felizes e tal, e que eles não iam mais precisar lidar com a morte. E aqui tem um ponto muito importante que mostra pra gente, de forma subjetiva, que a intenção do Zenon nunca foi inicialmente querer o mal, mas sim o bem, ainda que por motivos meio errados, ou muito errados, né? E aqui, gente, tem uma construção do verdadeiro antagonista de Black Clover, ou pelo menos desse arco, né? E a gente vê como o Zenon destoa completamente dos irmãos dele nesse sentido. Os irmãos são só psicopatas sem sentimentos, que não têm objetivo nenhum, a não ser se divertirem com o sofrimento dos outros. E o Zenon não é simplesmente um vilão. Ele tem uma estrutura mais complexa, com vivências traumáticas na juventude dele, que dão pra ele uma base pra ele lutar por algo, por um ideal, ainda que por motivos e meios errados, né? O Zenon tem um ideal nobre, como todos os bons antagonistas têm, só que a visão para alcançar esse ideal é distorcida. Quando o Allen morreu, o Zenon passou por um estresse pós-traumático que fez com que ele carregasse a culpa de perder o melhor amigo dele, porque ele mesmo não era forte o suficiente para poder vencer aquela batalha sem matar o Allen, somado aí com o fato de que ele acabou acreditando que, pelo Allen não ser forte o suficiente, a obrigação de proteger o Pia era dele, e ele não conseguiu. Isso criou o cenário ideal para que ele buscasse os meios errados para poder atingir esse ideal nobre dele e que faria com que mais ninguém precisasse sofrer a dor de perder um ente querido, uma pessoa querida ali, né, que ele sofreu com a imortalidade para todos os cidadãos do reino. No final das contas, ele só queria a paz e a felicidade de todo mundo ali, nem que fosse necessário uma guerra para isso, né, que em geral é um motivo básico que desencadeia todas as guerras no mundo, infelizmente. E nesse capítulo, durante toda a luta do Yuno, até esse momento do flashback, a gente vê que o Zenon tá toda hora com uma expressão pesada de reflexão, sabe? Pensando em tudo o que aconteceu até ali na busca pelo ideal dele, que basicamente é retratado por esse flashback, esses pensamentos, né? Essa reflexão na cara. Então no quadro seguinte a gente vê ele com uma feição mais sombria, falando que tudo até ali foi pro bem do reino, ainda que ele e todos tenham se desviado da conduta inicial na forma de agir, já que eles fizeram coisas absurdas com o próprio povo deles lá, né? Uma outra coisa bem interessante é que, evidentemente, como a gente pode notar, o Tabata esconde o rosto do irmão mais velho dos Ogrets,
E pode ter dois motivos. O primeiro pode ser que ele seja alguém que a gente já conhece. Tem a teoria aí na internet de que ele possa ser o Julius ou o Kira. A segunda é de que ele seja um personagem que ainda vai ser introduzido como alguém bom, mas que depois a gente descobre que ele é mau, né, e tal. E particularmente eu acredito mais que ele seja alguém que a gente já conhece, né? Eu até compro um pouco a teoria do Julius, mas eu acho a do Kira mais provável. Depois eu faço um vídeo falando sobre isso se vocês quiserem. Um outro ponto que a gente tem nessa imagem do irmão aí são de duas pessoas atrás dele, que, gente, acreditem em mim, eu posso estar ficando louca, mas não é a Vanica nem o Dante ali atrás. Pra mim, essas duas figuras são o pai e a mãe Zôcrates. Por quê? Porque o cara, sim, ele parece muito com o Dante, mas o Dante, logo que ele fez o pacto com o demônio dele, ele tinha 5 cruzinhas aqui menores na testa, uma do lado da outra, pegando a testa toda, né? E ele não tinha esse cabelinho estranho aí, né? Esquisitinho, mais compridinho, nem essa barbichinha estranha aí na época que ele fez o pacto. Esse cara nitidamente é mais velho que o Dante naquele momento, naquela época ali. A mocinha do lado, pra mim, é a mãe Zôcrates, porque ela é muito parecida com a Vanica, mas a Vanica, quando fez o pacto com a Megícula, passou a usar o tapa-olho pra poder tampar aquele olho da Megícula que ficou lá, né? Por causa do pacto. Então, essa notável senhora ali, ela tem o olho normal. Além disso, ela se veste como uma mulher mais madura, mais velha, né? Vamos dizer assim. E ela também tem uma marca demoníaca na cara, só que na verdade a marca dela é aqui debaixo do olho direito, que pra gente aparece do lado esquerdo, né? Porque a imagem é espelhada. Então, cara, nitidamente eles não são a Vanica e o Dante, na minha concepção, pelo menos, né? Eles são, pra mim, os pais dessa família tão unida aí. E a minha teoria é de que o pai passou o demônio pro Dante e a mãe pra Vanica, e para que isso, né, pudesse se concretizar, né, e os filhos terem recebido dos demônios que os pais tinham um contrato, eles mataram os pais para finalizar essa passagem demoníaca aí, e eu acho que seria muito a cara do Dante e da Vanica fazerem isso. Ai, chutei a câmera, gente. Desculpa, fui descruzar as pernas, que tava dormente. Além disso, o flashback mostra pra gente que esse irmão mais velho e esses possíveis pais dele aí usaram a situação da morte do Alien pra manipular o Zenon por essa conquista da paz aí. E inclusive eu tenho uma teoria bem importante sobre isso, mas eu vou fazer um vídeo separado, senão esse vídeo aqui vai ficar mais longo do que ele já tá. A batalha segue e assim como o Zenon tinha uma carta na manga, o Yuno também tinha, né? Que ele deixou guardado ali justamente pra hora que ele não tivesse mais opção nenhuma. E aí a gente tem uma explicação mais aberta sobre o estágio santo, que eu vivia dizendo que o Yuno ainda não tinha mostrado até aqui e que eu vi um monte de gente nos comentários de vídeos anteriores falando que eu tava errada e que ele já tinha usado o estágio santo. Seus danadinhos, eu tô de olho em vocês nos comentários, viu? O estágio santo, então, fica explicado ali que é possível basicamente ser acessado quando o mago passa a ter uma sintonia quase que de 100% com o espírito que ele possui. No caso da Noelle, ela precisou treinar especificamente, né, por 3 dias consecutivos, porque ela não possuía o espírito da água, né, ela era da Lolopética, né, e ela fez um treinamento intenso e no final das contas, a união lá durou poucos minutos durante a batalha. Já no caso do Yuno, ele já tá lutando junto com a Bel, gente, por muito tempo, então é normal que eles já tivessem grande afinidade de batalha pelo convívio longo dos dois. Além disso, o fato de despertar a magia do Yuno ali, né, fez com que, a verdadeira magia do Yuno, né, na verdade, fez com que agora a Bel conhecesse o Yuno de verdade, como ela mesma falou no capítulo 309. Então, basicamente, foi elevada essa sintonia ao extremo, fazendo com que o Yuno conseguisse ali, à beira da morte, ativar o modo e alcançar um novo estágio de poder, e que, como a gente já sabe, é um dos 2 poderes capazes de matar um demônio, né? Um é a magia arcana e o outro é o estágio santo, modo santuário, modo santo, como você preferir, de acordo com a tradução que você leu. Isso faz com que o despertar, vamos dizer assim, né, desse tipo de poder tenha ainda mais coerência e que não seja algo que aconteça de forma aleatória, né, dando aí mais embasamento para a estrutura de poderes de Black Clover, que é relativamente simples. E você pode até não gostar, é seu direito, mas é muito mais coerente do que a Noelle, que conseguiu isso em só 3 dias, porque, gente, você não cria uma ligação tão profunda, né, uma ressonância assim tão rápida com alguém em tão pouco tempo. Essa sintonia, como eles chamam, essa ressonância, não é
tão rápido assim para você conseguir quase 100%. A ressonância, inclusive, significa que eles estão na mesma vibração, na mesma frequência. Isso, naturalmente, não é tão rápido de se adquirir entre duas pessoas, dois seres. No caso do Yuno, mostra que mesmo ele sendo amado pela Mana e os outros não, ele tem limitações para poder alcançar certas coisas e deixa a obra mais balanceada, entende? Então, enquanto o Zenon canta a vitória, achando que a batalha já tá ganha e que ele não vai mais precisar se preocupar com o verdadeiro herdeiro do trono que ele usurpou, uma nova magia é escrita ali no Grimório do Yuno, enquanto ele vai aprendendo como o Grimório dele e a magia nova funcionam enquanto ele luta. Porque diferente do que muita gente achava, não, ele não pegou o Grimório e já saiu usando todas as magias como se ele soubesse tudo sem nunca ter visto nada disso na vida, né? Sem nunca ter entrado em contato com elas. E isso fica bem evidente pela palavra entendo, que é dita ali, né? Como o Yuno alcançou o estágio santo, ele teve uma elevação de poder muito importante que deixou ele forte o suficiente para conseguir criar mais uma estrela, mostrando que a magia de vento dele complementa a magia estrelar e vice-versa. Então, dessa forma, ele consegue usar a magia de uma para poder criar ali magias novas de outra, ou ele usa o atributo de um para criar magias do outro atributo, né? Então, aparentemente, com essa nova estrela, ele consegue se teleportar para trás do Zenon, que obviamente não estava esperando por isso, e o Yuno passa a peixeira no coração do Diabudo, que fica com a cara congelada, os olhos esbugalhados, desacreditados, já que para ele a batalha já estava ganha. Só que a confiança extrema dele culminou na própria derrota dele. Fica bem evidente ali que o ataque do Yuno pegou o coração do Zenon e o capítulo termina dizendo que um flash de vento cortou os seus destinos, né? Tendo ali então a vitória daquele que manteve a sua constância no certo e não no errado. O tempo todo, durante essa luta, a gente teve dois paralelos criados entre eles, né, entre o Zenon e o Yuno, e agora foi finalizado esses paralelos por aquele que procurou alcançar o seu ideal de forma certa, diferente do Zenon que buscou de forma errada, dando sentido para o título desse capítulo. Inclusive, nesse momento, antes, né, do Yuno atacar, várias cenas são mostradas num plano de fundo, representando e dando mais peso para a fala do Yuno, quando ele diz ali que a vitória deles, né, do Reino Clover, dos magos que estão ali nessa guerra, a vitória é dele e do Langris acima de tudo. Não é porque o Yuno finalizou a luta sozinho, sem o Langris tá ali, sem mais ninguém tá ali, que ele acha que essa vitória é dele, que foi ele que venceu. O Yuno é humilde o suficiente para reconhecer nesse momento que a vitória é de todos, em especial também do Langris, tanto é que o Langris aparece bem destacados ali em dois quadros nessas imagens. Apesar da aparente derrota do Zenon, alguma coisa bem grande vai acontecer agora, porque a gente teve os três irmãos derrotados, né? Mas não é como se tudo fosse ficar bem resolvido. Provavelmente o Morris já tinha feito algum plano bem antecipadamente, prevendo essa possibilidade aí, e que a gente vai ver ser colocado em prática agora, né? Como, por exemplo, pode ser que ele use os três irmãos como um sacrifício para Qliphothoth, unindo ali com a magia do Yami e do Vengeance, ou então o irmão mais velho deles apareça para trazer algum plot twist, apesar de que eu acho que ainda é cedo para ele aparecer. Enfim, vamos esperar essa semana que vem chegar aí pra gente poder saber qual vai ser a grande catástrofe que vai acontecer, porque ela vai acontecer. Enquanto isso, a gente vai fazendo teorias e vocês deixam aqui nos comentários pra eu ler e a gente debater. Gente, muito obrigada por chegarem até aqui, por assistirem os vídeos. Semana que vem a gente se vê. Beijos, vocês são incríveis. Tchau!